Retomando, outra área de competência disposta no artigo 64 da Resolução do Conselho Federal de Odontologia, a linha I, também faz parte do âmbito de atuação do especialista em odontologia legal, a perícia logística no vivo, no morto íntegro ou em partes ou fragmentos. Isso eu também falei um pouco com vocês já no início da nossa aula, quando eu falei do artigo 63, onde não é incomum que sejam encaminhados para exame fragmentos ou apenas o segmento cefálico. E nós fazemos aí uma série de exames. Aqui só alguns exemplos desses. Quando você só encontra o crânio, a possibilidade de se fazer a estimativa aí do grupo étnico para se estimar a ancestralidade, se esse indivíduo tem maiores características de ser um melanoderma, maior predominância de características de ser leucoderma, enfim. Uma outra possibilidade também de estimativa da idade, aqui já não mais pelos elementos dentários e sim pelas suturas cranianas, pela consolidação das suturas cranianas. Aqui vocês estão vendo um desenho esquemático, também as fontes estão aqui de ambas as figuras que estão sendo apresentadas, mas onde vocês conseguem ver a porção mais central, que tem a sua solidificação entre 20 a 40 anos, enfim, as diferentes porções com os seus diferentes períodos de solidificação ou consolidação das suturas. E como vocês podem ver, os intervalos eles são bastante grandes, e isso muitas vezes faz com que o nosso exame não tenha uma precisão não tem uma precisão. A gente consegue estimar com um intervalo de tempo, que foi justamente o que eu disse para vocês. Quanto mais velho o indivíduo vai ficando, mais difícil menos elementos a gente tem. Quando o indivíduo é mais jovem, ele tem muitas estruturas em desenvolvimento, em mineralização, em maturação, e onde a gente consegue fazer uma estimativa de forma mais precisa. A perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presente. Então, vou dar um exemplo para vocês, um pano que foi encontrado num determinado local, que continha uma mancha, e ela foi encaminhada para o serviço de odontologia para que nós avaliássemos a possibilidade de ser saliva, ou seja, se dela ter sido utilizada para impedir que a vítima gritasse ou chamasse por socorro num caso de sequestro e, enfim, um cativeiro, que foi descoberto. No caso, a vítima já não estava lá naquele determinado momento, mas para saber se porventura aquele tecido ele guardava lá algum vestígio, enfim, de um líquido que poderia ser então a saliva. É um exemplo que eu posso citar para vocês. Exames por imagens para fins periciais, eu aqui apresentei vários casos onde eu apresentei imagens, seja tomográficas ou radiográficas, que são utilizadas para avaliação numa perícia, seja para quantificação do dano, seja para o estabelecimento do nexo causal. Enfim, a gente não utiliza essas imagens com finalidade de tratamento, e sim com finalidade de avaliação nas perícias realizadas nos foros que eu apresentei para vocês, no foro civil, criminal, trabalhista ou em sede administrativa. A deontologia odontológica, uma outra área de atuação da odontologia legal. Tem muitos colegas especialistas em odontologia legal que trabalham mais voltado com esse aspecto, que é o estudo dos deveres, do cirurgião dentista. Na verdade, as situações que acabam ensejando os processos contra cirurgiões dentistas que acontecem na área civil, mais comumente, como eu falei para vocês. E aí, muita coisa fundamentada naquilo que está disposto no Código de Ética Odontológica. Então, quando o especialista em odontologia legal, ele visa orientar, esclarecer, informar sobre o que está disposto no Código de Ética Odontológica acerca do que tanto da disseologia odontológica, os direitos do cirurgião dentista, assim como os deveres do cirurgião dentista, tanto para com o paciente, tanto com em relação à equipe de saúde, enfim, e também com a sociedade. Questões também que envolvem o relacionamento do cirurgião dentista com o paciente, o relacionamento do cirurgião dentista com a sua equipe auxiliar. Então, uma série
né, de situações que estão disciplinadas ou que estão dispostas no nosso Código de Ética Odontológica. Questões, olha, um exemplo relativo às propagandas do cirurgião dentista. Existem diversas normas éticas que são aplicadas às propagandas, então não é incomum as consultorias odontológicas, as chamadas consultorias, onde um cirurgião dentista ele quer fazer, né, uma placa para o seu consultório, então ele procura, né, um especialista em odontologia legal para saber se a sua placa está adequada às normas éticas. Ele quer fazer uma propaganda no Facebook ou no Instagram e ele busca então a orientação de um especialista em odontologia legal para saber se aquela propaganda pode ser veiculada daquela maneira como está disposta, ou seja, se as informações que ali estão presentes podem ser veiculadas ou se elas não contrariam algum aspecto ético estabelecido no Código de Ética Odontológica. Então, retomando a linha M, a orientação odontolegal para o exercício profissional, aqui, né, podemos citar alguns exemplos onde o cirurgião dentista tem dúvidas sobre a manutenção do sigilo profissional a respeito de algum determinado procedimento, como é que isso funciona, se aquela situação em que ele se encontra é considerada uma situação de justa causa para a revelação do segredo profissional. Enfim, tem, né, uma série de normas também éticas a respeito do sigilo profissional ou, enfim, aspectos também legais referentes ao sigilo profissional, outras orientações em relação a, aqui, né, um exemplo para vocês, uma fórmula para estabelecimento dos honorários profissionais, ou seja, qual é o valor da hora clínica do cirurgião dentista e o que ele deve considerar no momento de avaliar, né, o valor do seu procedimento. Então tem, na verdade, essa não é a única fórmula, mas tem outras fórmulas na literatura, né, que podem ser empregadas para estabelecimento de honorários. Se o cirurgião dentista ele tem que pagar uma determinada taxa, se o cirurgião dentista, como é que ele deve, né, que vai mudar de estado, ele tem que fazer uma nova inscrição, como é que isso funciona. Então são essas, inscrição no Conselho Regional, então como é que isso funciona, são essas as orientações e um campo de atuação bastante vasto, né, para o cirurgião dentista, que são as consultorias então prestadas diretamente para outros cirurgiões dentistas. A linha N, exames por imagens para fins odontolegais. Então, são para fins odontolegais diferentes, né, dos periciais. Então, quando, né, a gente vai fazer, né, um parecer sobre um determinado caso extrajudicial, ou seja, não dentro da perícia, ou, né, isso significa que esse especialista ele não está atuando na condição de perito, mas ele está avaliando um determinado caso, né, e, enfim, e fornecendo ali elementos para firmar ou para, né, de convicção sobre um determinado fato. Uma outra questão, né, muito importante, que já não está mais na consolidação, né, das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia, e sim na Lei Federal 5.081 de 1966, que ela fala sobre a competência do cirurgião dentista. Para, né, proceder à perícia odontolegal, né, no inciso 4º está ali, proceder à perícia odontolegal em fórum civil, criminal, trabalhista em sede administrativa é da competência do cirurgião dentista, ou seja, né, a odontologia legal é a especialidade que fornece, né, um substrato para que o indivíduo possa desempenhar as atividades conforme eu expliquei, né, para vocês, né, de acordo com o que é estabelecido na resolução do Conselho Federal. Mas a verdade é que basta ser cirurgião dentista para que o indivíduo possa proceder à perícia. Isso é só para, né, para esclarecer, né, para que não reste dúvida. Na verdade, muitas vezes as pessoas perguntam, né, para ser, né, perito, eu preciso fazer a especialidade? Não, embora a especialidade forneça, sim, né, substrato suficiente ou uma melhor formação para que o profissional possa exercer a perícia de uma forma muito melhor. Mas, né, na verdade, a perícia é da competência ou pode ser realizada
por qualquer cirurgião dentista. Agora, a especialidade não, há necessidade que o indivíduo passe aí por uma série, né, de etapas e atenda uma série de exigências dos cursos de especialização para que ele possa se intitular especialista em odontologia legal. E também, acho que já ficou claro dentre, né, as alternativas que eu apresentei para vocês de área de atuação do especialista em odontologia legal, que não é só a perícia, né? A gente tem diversos campos de atuação, né, na deontologia, na orientação profissional. Ainda dentro da perícia, o indivíduo pode trabalhar só num determinado fórum, só no fórum civil, só no fórum criminal, ou ele pode trabalhar só no fórum trabalhista, ou ele pode trabalhar apenas com auditorias de convênio. Mas, então, a especialidade, ela oferece aí uma gama de possibilidades para que o cirurgião dentista possa, né, desenvolver a sua atividade. Então, né, apenas para, né, ressaltar, o exercício da especialidade não implica na obrigatoriedade de atuação do profissional em todas as áreas de competência. Ele pode atuar de forma preponderante em apenas uma, ou em duas, ou, né, enfim, atuar exclusivamente em uma das áreas, que foi o que eu acabei de falar. Como eu disse para vocês, a odontologia legal não é uma especialidade nova, isso é só para a gente finalizar. Aqui tem uma série de livros nossos, nacionais, né, autores brasileiros, sobre a odontologia legal. Então, medicina legal e antropologia forense, odontologia legal e antropologia forense. Estão aqui as bibliografias recomendadas para quem quer estudar ou se aprofundar no conhecimento da odontologia legal. Esses dois últimos aqui são os livros mais recentes sobre odontologia legal, com finalidades diferentes. Esse aqui é mais voltado, né, o de cima, né, é mais voltado para preparação para concursos, e aqui de baixo o livro mais recente, né, o Tratado de Odontologia Legal e Deontologia. Né, são livros, né, mas tem diversos livros, alguns só, né, de ética, legislação, e outros, né, mais também voltados para a parte criminal. Não é só a literatura nacional, temos, né, diversos livros também estrangeiros que nos auxiliam na nossa fundamentação, ou seja, nos esclarecimentos que a gente precisa, né, fornecer para a justiça. Aqui no centro o livro, né, que eu falei para vocês, do Dr. Oscar Armoedo, logo no início, que marcou, né, o início da odontologia legal como especialidade, o ciclo odonto legal, que é a publicação que ele fez, né, o livro A Arte Dentária em Medicina Legal, onde tem os relatos, né, enfim, a metodização dele na identificação das vítimas do Bazar da Caridade. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido uma introdução ao estudo da odontologia legal. É claro que cada um desses conteúdos ele é muito extenso, então eu só fiz, né, uma prévia do que pode ser trabalhado dentro dessa especialidade, da especialidade que eu escolhi e que eu tenho, né, profunda admiração e, né, de desempenhar. Caso vocês, né, queiram, né, consultar, se aprimorar ou buscar mais informações sobre especialidades, na apresentação apareceu um link, né, na verdade, o endereço de uma página na internet do professor Maltos, que é um site só de odontologia legal e medicina legal. Ali também vocês vão ter várias informações. Existe a Revista Brasileira de Odontologia Legal, então uma publicação nossa, nacional, uma revista científica, que tem a sua edição sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal, que também é bastante interessante, tem várias, né, publicações. Está começando, mas já tem, né, alguns volumes aí com uma série de publicações que podem ser utilizadas por vocês como fontes de estudo. Algumas delas eu até apresentei aqui. E, enfim, esses livros, e o meu e-mail é andreabreda@ufrj.odonto.br, caso vocês tenham, né, alguma dúvida e queiram, né, porventura, né, mandar um e-mail perguntando alguma coisa, eu estou à disposição para responder. Até logo!